Voltamos com a professora Nair Prata, discorrendo sobre história do rádio nas Minas Gerais, enriquecendo a nossa trilha de rádio. Voltamos agora, professora. Seja bem-vinda de novo. Obrigada, é um prazer estar aqui com você. Então, o início da Rádio Itatiaia mostra lances assim absolutamente geniais de coberturas jornalísticas e que as outras emissoras, principalmente a Rádio Inconfidência, que era a grande potência, não se importou com aquilo. Então, assim, há vários casos da Itatiaia tendo lances assim de coberturas que chamavam muita atenção. Tem um caso que é emblemático aqui em Belo Horizonte deste período, que ficou muito conhecido, que é um caso envolvendo, no final dos anos 50, 56, se não me engano, uns trapezistas suecos vieram aqui a Belo Horizonte e soltaram folhetos nas ruas avisando que iriam colocar um fio de aço, um cabo de aço, entre dois prédios de uma praça central aqui de Belo Horizonte chamada Praça 7. E os irmãos suecos, os trapezistas, anunciaram que iriam passear num carrinho no alto daquele cabo de aço. E aí a população começou a falar, gente, mas eles vão morrer porque não tem rede de proteção embaixo. Eles vão vir sujar o nosso asfalto de sangue. E estava aquela expectativa para todo mundo ir lá poder ver o trabalho deles. O Januário Carneiro, o fundador da Rádio Itatiaia, reuniu a equipe dele da rádio e falou assim, gente, vai acontecer isso lá dos trapezistas, nós precisamos fazer alguma coisa. Aí o Januário falou assim, não, vamos subir lá no alto junto com os trapezistas. Ele pegou e falou assim, um de nós vai ter que subir. Eles tiveram que fazer o sorteio para ver quem iria subir no carrinho junto com os trapezistas. Quem ganhou, entre aspas, foi o Joselino Souza Barros, um dos maiores nomes que nós temos aqui do Rádio Mineiro, que comanda um programa Rádio Vivo na Rádio Itatiaia até hoje. O Joselino ganhou o sorteio e foram lá no hotel para conversar com os trapezistas. Eles não falavam sueco e os trapezistas não falavam português. No dia, dizem que... Tem fotos, né? A Praça 7 lotada de gente, lotada. E todo mundo queria ver os trapezistas e o repórter da Rádio Itatiaia. E aí o Joselino, eles fizeram um caixotinho assim, o Joselino sentou naquele caixotinho e os trapezistas passaram no cabo de aço lá no alto. Quando o Joselino chegou do final, ele abriu uma faixa escrito Rádio Itatiaia. Então, assim, a população inteira aplaudiu e se deliciou com aquela cobertura jornalística que extrapolava muito aquilo que eles conheciam até então. Professora Nair Prata, existe um tópico muito importante na história do rádio mineiro que eu gostaria que fosse dado destaque, que é a história da Rádio Favela. A Rádio Favela, ela foi criada num aglomerado de favelas aqui de Belo Horizonte. E ela é um marco na história do nosso rádio, porque foi uma rádio criada por pessoas daquela comunidade, chamado Bairro da Serra, aqui em Belo Horizonte, como uma maneira de fazer uma integração do ponto de vista da comunicação entre os moradores daquela comunidade. Teve uma voz muito potente aqui na comunicação em Belo Horizonte. Tanto que ela chegou a ser capa do jornal New York Times e foi feito um filme sobre essa rádio, um filme chama Uma Onda no Ar. Eu gosto muito de citar a Rádio Favela nas minhas pesquisas, nas minhas palestras, porque a gente não está falando, eu não gosto de falar só de um rádio comercial, um rádio institucionalizado, mas de um rádio também que nasce da vontade popular de fazer rádio. Como a gente vê hoje, com as web rádios, com os aplicativos, a gente percebe a necessidade, a vontade que algumas pessoas têm de fazer rádio. A Rádio Favela é um exemplo emblemático disso. Depois ela ganhou uma concessão como rádio educativa e continua funcionando. Mas o exemplo da Rádio Favela, ele inclusive é estudado aí por pesquisadores do Brasil todo, do exterior também, que vem na Rádio Favela esse exemplo de como a voz de uma comunidade ela pode fazer uma transmissão de rádio bem feita.
como que a professora, como a pesquisadora com tamanho gabarito, doutora da matéria, nos dá a informação de uma previsão do que é o rádio do futuro, esse rádio que nós vivenciamos hoje? Olha, Eduardo, hoje a gente pode falar de um rádio que é plural. Há alguns anos, há 20 anos, quando falávamos de rádio, estava claro para qualquer pessoa, para qualquer criança, o que era rádio. O rádio é um aparelho que você sintoniza uma frequência, tem os números lá, você sintoniza, encontra uma emissora de rádio, normalmente AM ou FM, e ouve uma programação que consiste em música, em jornalismo, em esportes, em conversa. Então, mais ou menos isso era a definição de rádio. Nós temos hoje uma reconfiguração do que seja rádio, do que seja transmissão radiofônica e do que seja escuta radiofônica. E uma reconfiguração até do próprio dispositivo de rádio. Então, quando a pesquisa do Ibope lá pergunta, você tem um aparelho de rádio em casa? Muitas pessoas não entendem. Eu não tenho um aparelho mais, aquele aparelho de rádio. Mas há vários dispositivos onde a escuta do rádio é possível. Então, nós temos aí o rádio que existe só na internet, que são as web rádios, que a gente pode acessá-las por um endereço na internet, não mais por uma frequência no dial. Então, a gente escuta aquela rádio, mas eu não posso falar para você, olha, vamos escutar a rádio tal, ela não tem uma frequência no dial, ela não é AM ou FM, ela é uma rádio que só tem existência na internet. Então, nós temos hoje não sei quantas centenas de rádios universitárias aqui no Brasil. Existe uma associação de rádios universitárias brasileiras, existe uma associação mundial de rádios universitárias. Grande parte delas na internet, porque na internet não há necessidade de concessão, não há limitação geográfica, não tem mais aquilo, você pega a minha rádio aí na sua terra. Não tem isso, porque na internet você pega a rádio em qualquer lugar. E nós temos aí vários modelos de rádio. Nós temos o rádio no aplicativo e nós temos, não aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos e na Europa, nós temos o rádio digital. O rádio digital ainda não chegou aqui, mas também é uma nova possibilidade, porque ele agrega conteúdo e agrega novos modelos de negócio, que é importantíssimo para a indústria radiofônica. Então, quando a gente fala em rádio hoje, a gente tem que ter um olhar mais amplo, bem mais amplo. Tem um pesquisador que eu gosto muito, chamado Fiedler, americano, que ele usa a palavra mediamorfose. Quer dizer, há uma reconfiguração, o processo está em metamorfose. E aí eu me apropriei dessa palavra e proponho a palavra radiomorfose. Então, o rádio num constante processo de metamorfose. Hoje nós temos aqui no Brasil, nós estamos vivendo um profundo processo de reconfiguração do rádio AM para o rádio FM. Mas nós temos hoje aqui no Brasil rádio AM, rádio FM, rádio na internet, rádio por aplicativo, rádios por plataformas como Apple, Spotify, e aquela velha e antiga explicação. O rádio, a gente sintoniza numa frequência no dial, aquilo já não se aplica mais. Sintonizamos no dial, tá certo, mas encontramos também vários outros lugares. Agradecemos a participação da professora pesquisadora Nair Prata, que enriqueceu a trilha de rádio do SET Experience com histórias do rádio, particularmente história do rádio mineiro. Muito obrigado, professora pesquisadora Nair Prata. Eu que agradeço, foi uma experiência muito bacana participar com vocês aqui. Obrigada. Se você tem alguma dúvida, algum comentário, pode acessar o nosso site setexperience.org.br e deixar lá o seu comentário e ver os outros episódios, os outros eventos da trilha de rádio da SET. Muito obrigado e até um próximo episódio.